Isaque é o filho da promessa porque foi através de sua linhagem que Deus cumpriu sua promessa a Abraão de estabelecer uma grande nação através da qual o Messias veio ao mundo. Em Cristo, o grande filho de Abraão da descendência de Isaque, todos os povos da terra são abençoados. E neste vídeo, nós falaremos justamente sobre a vida de Isaque. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você tem acesso a muitos estudos bíblicos realmente centrados na palavra de Deus e desenvolvidos com o objetivo de fazê-lo compreender melhor a Escritura. É mais fácil entender por que Isaque é o filho da promessa quando olhamos um pouco mais para a história de Abraão. A Bíblia diz que Deus tomou Abraão do meio da idolatria e o chamou para sair de sua casa e partir para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Mas essa ordem estava diretamente relacionada à promessa de Deus de que faria de Abraão o pai de uma grande nação. Então, quando finalmente Abraão seguiu em direção à terra prometida por Deus, saindo da cidade de Harã, ele tinha 75 anos de idade. Mas Abraão ainda não possuía filhos. Talvez Abraão até pensasse que as promessas de Deus seriam cumpridas muito rapidamente, mas não foi assim que aconteceu. Deus tem uma agenda soberana. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo não é o nosso tempo. Foi apenas quando Abraão tinha 100 anos de idade que a promessa de Deus foi cumprida. Isso quer dizer que desde a saída de Abraão de Harã em direção a Canaã, em resposta à ordem do Senhor, até o nascimento de Isaque, o filho da promessa, passaram-se 25 anos. O nome Isaque significa riso ou aquele que ri. Esse nome foi escolhido pelo próprio Deus para ser dado ao filho da promessa, lá em Gênesis capítulo 17 e versículo 19. Mas quando Deus prometeu que Abraão e Sara seriam pais, Abraão riu, é o que nós lemos em Gênesis capítulo 17. Depois, quando Deus renovou essa promessa, foi a vez de Sara rir, por achar impossível que uma mulher tão idosa pudesse gerar um filho. Mas conforme nós lemos em Gênesis capítulo 21 e versículo 6, quando Isaque, o filho da promessa, finalmente nasceu, então Sara declarou que Deus realmente havia lhe dado um motivo de riso. Antes do nascimento de Isaque, aos 86 anos, Abraão foi pai de Ismael com Agar, que era uma escrava egípcia de sua casa. Mas tão logo o relacionamento entre Sara, Ismael e Agar começou a se complicar. No desmame de Isaque, Ismael, que na ocasião tinha por volta de 16 anos de idade, zombou dele. E isso parece ter sido o limite para que Sara pedisse que Abraão mandasse Ismael e Agar para fora de sua casa. Inicialmente Abraão ficou preocupado, pois se tratava de um filho legítimo seu e ele o amava. Mas Deus falou com Abraão que realmente Ismael tinha de partir como Sara havia pedido. No entanto, o Senhor tranquilizou Abraão, dizendo que cuidaria de Ismael e também faria dele uma grande nação. Embora os descendentes de Ismael e Isaque sempre tiveram uma relação conflituosa, a Bíblia não mostra nenhum desentendimento pessoal entre eles. Inclusive, o livro de Gênesis registra que na ocasião da morte de Abraão, os dois irmãos se uniram para sepultar o corpo de seu pai. Mas nós sabemos também que a vida de Isaque envolveu um grande teste de fé. Isaque, o filho da promessa, inevitavelmente era o centro de toda a esperança de Abraão em relação ao que Deus lhe havia prometido. Mas num determinado momento, Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em holocausto. Aquela foi uma situação muito complicada, pois além de lidar com o fato de que poderia perder seu filho querido que tanto amava, Abraão também teria de enfrentar a possibilidade das promessas de Deus não se cumprirem. Porém, Abraão mais uma vez mostrou uma fé inabalável. Ele não questionou a Deus, em vez disso foi obediente e creu que mesmo que Isaque morresse, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Nós não sabemos exatamente quantos anos Isaque tinha na ocasião daquele teste. Alguns estudiosos sugerem que Isaque tinha 25 anos, ou pelo menos uma idade que lhe fazia forte o suficiente para carregar a lenha do holocausto enquanto subia uma montanha no Moriá, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 22 e versículo 6. Seja como for, o que podemos certamente afirmar é que aquela experiência em Moriá não afetou apenas Abraão. Obviamente ali Isaque também teve seu relacionamento com Deus aprofundado. Enquanto o texto bíblico descreve o tamanho da fé de Abraão, também descreve a fidelidade, a obediência e a confiança de Isaque ao deixar-se ser amarrado e deitar-se sobre o altar para que fosse imolado em sacrifício.
Mas antes que Isaac, o filho da promessa, fosse sacrificado, Deus preparou um cordeiro que substituiu Isaac no sacrifício. Em certo sentido, podemos entender que aquele cordeiro prefigurava Cristo, o cordeiro que Deus proveu para tirar o pecado do mundo. Depois, a Bíblia diz que Abraão não queria que Isaac tomasse por esposa uma das mulheres cananeias. Então ele encarregou o seu servo de maior confiança da tarefa de buscar uma esposa para Isaac em sua terra, de entre a sua parentela. Abraão creu que Deus garantiria o êxito daquela missão. Da mesma forma, o servo de Abraão também confiou e o Senhor preparou Rebeca para ser a esposa de Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. É importante notarmos que o casamento de Isaac foi arranjado, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 24. Casamentos arranjados eram muito comuns naquela época. Inclusive, à luz do texto bíblico de Gênesis 24, podemos perceber que o casamento entre Isaac e Rebeca foi oficializado de acordo com o padrão de seu tempo, ainda na casa da família da noiva. Isso significa que quando Rebeca acompanhou o servo de Abraão para fora de sua casa, naquele momento ela já era oficialmente a esposa de Isaac, ainda que ambos não se conhecessem pessoalmente. Portanto, no texto bíblico que registra o encontro de Isaac e Rebeca, informando que Isaac conduziu Rebeca para dentro de sua tenda para tomá-la por mulher, Isaac e Rebeca já estavam legalmente casados. Mas o casamento de Isaac e Rebeca passou por provações. Rebeca precisou enfrentar a dor de não conseguir gerar filhos. Porém, a Bíblia diz que Isaac intercedeu ao Senhor por Rebeca, e depois de 20 anos de casamento, finalmente Isaac e Rebeca puderam ser pais dos gêmeos Esaú e Jacó. Àquela altura, Isaac, o filho da promessa, tinha 60 anos de idade. Mas durante sua paternidade, Isaac revelou uma de suas falhas ao demonstrar favoritismo por um de seus filhos. Isaac tinha maior estima por Esaú, seu filho primogênito. Então, quando seus 2 filhos já eram homens formados, Isaac foi enganado por Jacó com a ajuda de Rebeca. Ele recebeu a bênção do primogênito em lugar de seu irmão Esaú. Obviamente, aquele plano astuto de Jacó e Rebeca surpreendeu Isaac, mas a verdade é que tudo aconteceu segundo o propósito de Deus. Antes mesmo que os gêmeos nascessem, Deus já havia anunciado que o filho mais velho serviria ao filho mais novo. A insistência de Isaac por Esaú, em certo sentido, foi reflexo de sua falta de discernimento espiritual. Na Epístola aos Romanos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fez uma clara exposição sobre a escolha soberana de Deus por Jacó, lá em Romanos capítulo 9. Mesmo Jacó tendo usado de engano para se apropriar de algo que naturalmente pertencia a seu irmão Esaú, a Bíblia também diz que Deus torna o mal em bem, e das formas mais improváveis ele cumpre a sua vontade inviolável. Por fim, de forma geral, a Bíblia diz que Isaac foi muito bem sucedido. Deus lhe abençoou e ele acumulou riquezas e poder ao longo dos anos. Mas Isaac não era perfeito. Em certa ocasião ele mentiu e depois ele deixou suas pretensões pessoais causar um conflito dentro de sua própria casa, à medida em que também se mostrou relutante e tardio em enxergar o propósito do Senhor para sua descendência. Mas apesar de tudo isso, certamente Isaac foi um exemplo de fé, de obediência, de perseverança e de caráter. Para algumas pessoas, a vida de Isaac, o filho da promessa, talvez não tenha sido tão espetacular quanto a vida de Abraão, o pai da fé. Ou talvez não tenha sido tão intensa como a vida de seu filho Jacó, o pai das tribos de Israel. No entanto, o relacionamento de Isaac com Deus o colocou na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E foi assim que Isaac, o filho da promessa, foi uma prova viva da fidelidade do Senhor, tipificando a liberdade da graça de Deus, a qual também nos faz filhos da promessa como Isaac. E se você gostou deste vídeo, compartilhe ele com mais alguém e também deixe o seu comentário falando sobre o que você consegue aprender com a vida de Isaac.